Fala galera, beleza? Tá se iniciando mais um vídeo e o tema de hoje é lactose e glúten. Será que esses dois itenzinhos eles vão interferir bastante no nosso processo de emagrecimento, de massa muscular? Será que eles são tão prejudiciais assim? Será que todo mundo precisa cortar esses dois itens? Então, é o seguinte galera, muitas pessoas vêm me perguntar sobre o glúten. Que cortou o glúten, teve um emagrecimento e tal. É o seguinte, o glúten galera, ele está presente na maioria dos farináceos, na maioria das massas. E o que é que acontece? Quando a gente corta esses alimentos fonte de glúten, a gente tem um emagrecimento não porque tirou o glúten, mas sim porque teve um déficit energético significante. Por quê? Porque os alimentos fonte de glúten, eles são prioritariamente mais calóricos. Ou seja, a partir do momento que a gente tira esses alimentos mais calóricos, a gente promove um déficit energético no nosso gasto energético diário, fazendo assim com que a gente gaste mais do que consome e assim caminhando para um futuro emagrecimento. Por conta disso que a gente emagrece quando retira esse glúten. E a lactose? É o seguinte, para a gente diferenciar da lactose e do glúten, são processos diferentes. Vamos lá, a lactose é um disacarídeo, tá? Que é um carboidrato, enquanto que o glúten ele é uma proteína, que essa proteína ela é formada por duas proteínazinhas, que é a gliadina e a glutenina. Da mistura delas duas, tá? E dos processos, por exemplo, de esticar uma massa, e aí vai fazer o quê? Vai formar o glúten, com a junção dessas duas proteínas. E aí existem pessoas que de fato são alérgicas ao glúten. Lembrando que quando a gente fala de alergias, a gente lembra a processos inflamatórios também, mas também a proteínas específicas, tá bom? E quando a gente fala em intolerância, a gente fala em uma atividade enzimática, ou seja, tem algum defeito em alguma enzima que não está fazendo com que aquele carboidrato, por exemplo, ele não seja digerido. Como, por exemplo, é o caso da lactose, onde a falta da lactase acontece e não consegue quebrar essa lactose. Algumas pessoas vêm e perguntam também e relatam: Matheus, mas eu tirei a lactose e aí me senti bem melhor. O que é que pode ter acontecido? De fato, nesses casos, sim, você pode ser intolerante à lactose. E o que é que acontece? Quando a gente come alimentos fonte de lactose e esses alimentos não são digeridos, eles vão ficar no nosso intestino e vão ficar lá fermentando e gerando gases. E esses gases vão gerar uma distensão abdominal. E isso vai fazer com que a gente tenha flatulências, fique com ânsia algumas vezes. Ou seja, esses sintomas geralmente são de quem tem essa intolerância à lactose. Ou algumas vezes também tem processos de diarreia, que são também característicos da intolerância à lactose. Mas, para ficar ciente e ver se de fato tem essa intolerância, é interessante que se faça o exame bioquímico de teste à sensibilidade à lactose, beleza? E aí a gente pode fazer também um exame para saber se é alérgico ao glúten. Que exame é esse? É a gliadina e a transglutaminase, que são exames que a gente pode ver e tem um aparato já interessante para saber se o indivíduo tem ou não a alergia ao glúten. Tem também, galera, uma estreita relação entre a microbiota intestinal e a produção de lactase, tá? Existem até alguns protocolos, existem alguns estudos que mostram que a suplementação e a restabilização da flora intestinal melhoraram a sensibilidade à lactose desses indivíduos, certo? E falando em sensibilidade, eu lembrei agora de um assunto que é bem interessante falar também, que quando você faz uma restrição ao glúten, à lactose ou a qualquer outro ou a qualquer outra proteína ou carboidrato, o que é que acontece? Quando a gente exclui esses alimentos, mesmo sem ter necessidade, mesmo sem ter alguma patologia que necessite excluí-los, e depois de longos períodos voltamos a comer, é como se o corpo tivesse esquecido de como faz essas enzimas para fazer a digestão desses produtos. Ou seja, se você não tem intolerância à lactose, se você não tem alergia ao glúten, o que é que tu deve fazer? Como normal, simplesmente pode comer. Agora, se você tem alguma patologia associada, aí de fato você sim deve fazer a exclusão. E o último tema de hoje é zonulina. O que é essa zonulina? Zonulina, galera,
é uma ligação que fica entre as células, certo? Do nosso intestino, e quando essa zonulina ela se desprende, o que é que acontece? As nossas células do intestino elas devem estar justapostas, assim, ó, uma bem pertinho da outra. Quando essa zonulina ela se quebra, essa ligação entre as células ela se quebra, faz o quê? Uma célula ela afasta da outra e fica esse espaço aqui no meio, tá? Esse espaço no meio faz com que antígenos entrem na sua corrente sanguínea e comecem a despertar mais o seu sistema imunológico, o que não é nada interessante, pois você pode assim promover alergia a outras coisas, tá? Por isso, temos que sempre atentarmos para a nossa microbiota intestinal. Então galera, esse foi mais um vídeo de hoje, um vídeo rapidinho com algumas informações interessantes. E se você não tem intolerância, ou se você não tem alergia a algum desses dois que a gente disse hoje, a lactose e ao glúten, por favor, continue comendo eles, porque senão futuramente você pode vir a desenvolver uma alergia ou uma intolerância. Então galera, compartilha, curte e fala aí nos comentários se vocês têm intolerância, se vocês têm alergia e se vocês já fizeram algum protocolo desses. Valeu galera!